Boa noite, meus amados. Chegou o momento de nós participarmos de mais uma ministração que nos liberta, nos conforta, né? Uma libertação que quebra algemas. Então chegou esse momento e eu quero compartilhar esse momento com você. E peço que você compartilhe esse momento nas suas redes sociais, para que outras pessoas venham também poder participar dessa ministração, também. Eu peço também que você se inscreva lá no meu canal, lá no YouTube, Ed em Nova Aliança, e dê um like lá nesse canal, para quando eu postar um novo vídeo lá, essa pessoa, você seja notificado. Então, meus amados, vamos para mais uma ministração. Peço a você paciência e entendimento. Abra o seu entendimento e a sua Bíblia e vamos para frente, né? Obrigado a todos que têm se inscrito lá no meu canal. Obrigado a todos que vão compartilhar comigo agora ao vivo, né? E também aqueles que vão participar da manhã em diante ou mais tarde, não sei. Bem, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16. Capítulo 16, no versículo 18. O tema, né? Tem o tema. O tema que nós vamos ministrar nessa noite é: Jesus falou do inferno bíblico e não do inferno religioso. Esse é o nosso tema. Jesus falou do inferno bíblico e não do inferno religioso. Tem diferença. No decorrer daqui da nossa leitura, você vai entender qual é a diferença do inferno bíblico que Jesus falou e do inferno religioso. E para nós iniciar, vou pedir para você abrir, já falei, né? Mateus 16, versículo 18. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Eu só começo 17, parece. Vamos mostrar 18 mesmo. Também eu te digo, Jesus conversando com Pedro, não estava conversando comigo nem com você. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, não é sobre Pedro, é sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. Olha a palavra também, que é bom você não esquecer disso. O problema é que o povo, os religiosos, os pastores aproveitam da inocência da igreja e futuriza a palavra, né, com os dias de hoje. Por quê? Edificarei. A palavra aqui está no pretérito futuro. Pretérito futuro. Por quê? Mas por que futuro? Aqui está no ano 50. Pedro escrevendo aqui pelo ano 50. Jesus já tinha... Jesus andava no deserto, né? Apesar da palavra ter escrita no ano 50, mas Pedro está relatando aqui o que aconteceu nos desertos da vida onde Jesus andava. Então você vê claramente que é Velho Testamento, não é Novo. E ele está dizendo aqui: edificarei no pretérito futuro. Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele não tinha igreja firme, declarada, né? Edificarei, a palavra está no pretérito futuro do passado, que já passou, que a igreja seria após a morte dele, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno
Preste atenção, meus amados, é nesse momento que eu chamo o máximo da atenção de vocês, para que vocês não venham comer gato por lebre, né? Respeitando a escrita, respeitando quem escreveu, né? Respeitando o tempo da escrita, que quando ele falou edificarei, ele está falando de um pretérito futuro, que para nós hoje virou do passado. E ela está dizendo a igreja, e as portas do inferno, quem é que está escrevendo, quem é que está falando isso aqui? Jesus de Nazaré, um hebreu. Mas a Bíblia, ela não foi, isso é muito importante, a Bíblia ela não foi escrita em hebraico, ela foi escrita em grego. Vamos terminar esse versículo aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos resumir aqui nesse versículo 18, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse tempo que Jesus falou isso aqui, todos aqueles que morriam ficavam presos na cova. O corpo apodrecia na cova e o espírito daquela pessoa ficava preso na cova. A morte tinha o poder de prender o espírito na cova. Mas ele está ficando, edificarei. Depois que ele edificar a minha igreja, essa morte não vai ter poder de prender o seu espírito na cova. Vamos reler agora para ficar um pouco mais fácil agora de entender. Nós vamos ler até você ter um entendimento preciso, né? Também eu edificarei, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta palavra que eu vou falar para vocês agora, e sobre esta palavra edificarei, no pretérito futuro, que virou do passado já, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus era um hebreu, e a Bíblia foi escrita em grego. Aí é que está o pulo do engano, né? Que os pastores usam para prender as pessoas no local chamado igreja. Inferno, essa palavra inferno é uma palavra portuguesa que João Ferreira de Almeida traduziu isso aqui, né? Então, isso foi obra de João Ferreira de Almeida, junto com Constantino, né? Constantino começou lá atrás e vai vindo, né? Foram traduzindo a Igreja Católica, né? Jerônimo começou a tradução e João Ferreira de Almeida também traduziu para o português. E a palavra inferno não é uma palavra hebraica e nem grega, é uma palavra portuguesa. Então, na língua portuguesa se chama inferno, mas no grego, onde a Bíblia foi escrita, o original da Bíblia, é Hades. No grego é Hades. E em hebraico, essa palavra Sheol, em hebraico, na língua hebraica, essa palavra no hebraico, na língua hebraica, é Sheol. E Sheol, voltando para o grego, é mundo dos mortos, é sepultura. Sepultura, não é inferno. Então, Jesus de Nazaré, como hebreu, ele falou de quê? Do Sheol. Que no grego é o quê? Hades. Do grego é Hades. Então, Jesus de Nazaré falou do Hades, do Sheol, que é mundo dos mortos, é cova, é sepultura. Quando você põe no dicionário essa palavra para traduzir,
do grego para o hebraico, né? Aí aparece Sheol, Hades, mundo dos mortos e sepultura, e nunca inferno. Porque o inferno é uma obra de João Ferreira de Almeida que o sistema religioso abraçou. Por que o sistema religioso, incluindo católicos e todos, né, que foi o católico que traduziu, né, a mãe traduziu e as filhas aceitaram? Porque o inferno, a turma fala, põe medo nas pessoas. Aí você não adianta querer dizer, ah não, eu não quero ir para o inferno, eu vou ter que ficar aqui, né? Eu vou ter que ficar continuar dando dízimo, porque eu não quero ir para o inferno. Vocês querendo ou não, você vai, porque o inferno é sepultura, mundo dos mortos. Sheol e Hades é a mesma palavra, sepultura e mundo dos mortos. Então, meus amados, se você tivesse, eu vou dar mais aqui um exemplo, né, do que aconteceu lá no templo onde Jesus estava sendo julgado. Se você tivesse lá, é uma comparação só, né, que eu estou fazendo aqui, mais uma comparação que você vai abrir o seu entendimento. Os judeus, segundo a Torá, eles esperavam um líder para defender. O entendimento dos judeus era que Deus ia enviar um líder para defender eles da opressão romana. E isso não aconteceu. E naquele tempo, quem era esse líder? Naquele tempo, era Barrabás. Barrabás era o líder deles. E eles esperavam, até muitos não creram em Jesus, em Yahshua, né? Porque a esperança deles era um líder que defendesse eles da opressão do romano, dos seus impostos, né? Principalmente dos impostos como nós sofremos hoje na mão dos nossos governos aí. Era líder para livrar eles daquela opressão, né? Então, voltamos lá àquele tempo lá, onde Jesus foi condenado, tinha Barrabás e tinha Jesus preso, né? Que dentro do sistema religioso, eles pregam dizendo que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Mas não era 2 ladrões. Barrabás não era ladrão. Barrabás não matou. Barrabás não roubou. Barrabás não estrupou. Barrabás estava preso lá como um líder político que falava mal dos governos. Por isso que prenderam Barrabás. Barrabás estava preso. E aí vem a importância também de nós considerarmos os costumes daquele povo. Não só daquele povo, mas nós temos que considerar, levar em conta os costumes de cada nação. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, eu sou brasileiro, você talvez seja brasileiro. Então, no Brasil, acho que nós temos 27 estados no Brasil. E em cada estado tem um costume diferente, uma tradição diferente dos outros estados, mesmo no Brasil. Agora você imagina de país para país. Por isso que é importante nós levar em conta e considerar o costume daquele povo. O costume daquele povo naquela época era que numa certa data do ano, que se não me engano era Páscoa, os governos
soltaria uma pessoa, um ladrão, uma pessoa lá que para alguns não prestava, mas para outros prestava, né? Barrabás naquela época era como que fosse Bolsonaro hoje, um líder político, né? Que arrastava muita gente. E Barrabás foi preso por conta disso, né? Não foi por crime de roubo, nem de estupro, nem de nada. Então eles tinham esse costume. E mesmo Jesus, Herodes, né, eles não achando culpa em Jesus para ter o crime de morte, que naquela época para eles era a pena de morte, era morrer na cruz. Mesmo os líderes governamentais não achando crime em Jesus, o povo foi quem condenou Jesus. E em vez de mandarem matar Barrabás, pediram para matar quem? Jesus. Por que, meus amados? Eu volto ao começo da pergunta. Se você estivesse lá, naquela época, quem que você iria? Seja sincero. Quem que você mandava matar? Que sempre acontecia, era costume deles matar uma pessoa nesse dia, né? E soltar uma outra, matar um preso e soltar outro. E quem que você ia pedir para matar? Barrabás ou Jesus? Barrabás eram líderes deles, defendia o povo dos impostos dos governos. E Jesus não defendia, ao contrário. Jesus falou que dá a César o que é de César. Então você vê que Jesus não era um líder político, nem dessa maneira não estava do jeito que eles queriam, né? Então se você estivesse lá, você ia pedir para matar quem, soltar quem? É lógico que você ia pedir para matar Jesus. Jesus não era um líder religioso, não era um líder político, e nem religioso, que Jesus não tinha religião, né? Então, meus amados, essa é a importância de nós ler a Bíblia e ver o contexto daquilo que nós estamos lendo, do que se trata aquele contexto. Se nós não chegarmos a uma posição correta, nós temos que ir buscar na história daquele povo, e no tempo, a história e o tempo, daquele tempo aconteceu aquela história, para nós chegar a um contexto mais coerente. Amém? Então, meus amados, é isso que nós temos que ter. Ler a Bíblia e nunca esquecer do contexto, nunca esquecer do tempo que foi escrito, para quem foi escrito, a quem aquela escrita está falando, se dirige. É assim que se lê a Bíblia. Quando nós aprendemos a ler a Bíblia dessa maneira, fica fácil de nós entender toda a Bíblia, né? Fica fácil. Então, para continuar, abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 6. Vamos ler até o 7, até o capítulo 6 e 7. Versículo 7. Ora, por ocasião da festa, né, lembra que eu expliquei para você? Por aquela ocasião se matava um preso e soltava outro. Isso é um costume. No Brasil nós temos esse costume. E como nós podemos ler isso aqui no pé da letra e sair pregando para a igreja? Não podemos. E por ocasião da festa, era um costume, meus amados. Costume é costume. Soltar ao povo, né? Soltar ao povo
um dos presos qualquer que eles pedissem. 17. Havia um chamado Barrabás. Só o nome de Barrabás, quando você faz o contexto desse nome Barrabás, você já vê, a palavra Barrabás quer dizer filho do pai. Isso é o que quer dizer a palavra Barrabás. Quer dizer filho do pai. Chamado Barrabás, preso, por quê? Preso com amotinadores, ou seja, um político que lutava pela liberdade de expressão do mesmo jeito que nós vemos hoje, né? A direita que luta pela a nossa liberdade de expressão e até de imposto, essas coisas, né? Esse é o que a direita faz. Então Barrabás era como que fosse um líder político da direita, preso por amotinadores. Aqui não está que roubou, né? Como se prega dentro das religiões, que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Não era ladrão, Barrabás não era ladrão. Os quais, em um tumulto, né, havia cometido um homicídio. Num tumulto, Barrabás, com certeza, como pode acontecer nos nossos dias de hoje aqui, num tumulto ninguém saiu para matar, mas dependendo da situação, num tumulto alguém pode cometer um crime. Quem vai se responsabilizar por esse crime? Aquele que formou o tumulto, né? Que no caso seria o líder político. Então, no meio do tumulto mataram uma pessoa e quem foi o responsável? Barrabás. Foi ele que fez o tumulto. Cadê aqui? Amotinador, quais em um tumulto havia cometido um homicídio. Vamos ler vamos ler o 8. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume, né? Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: queres que eu vos solte o rei dos judeus? E a turma dizendo: não, solta Barrabás. Ele estava entendendo, meus amados? Por quê? Barrabás era o líder deles que estava preso. Era o líder deles. Se prende Bolsonaro, o Brasil vai sair na rua por aí pedindo para soltar. Aí você vê a importância de nós entender as situações, de cada situação que a Bíblia relata. E o inferno aqui é a mesma coisa. É preciso, para você, na palavra do inferno, a palavra inferno é uma palavra portuguesa. Aí nós vamos voltar para as traduções, para o dicionário, né? Que inferno quer dizer Hades, e no hebraico quer dizer Sheol, o mundo dos mortos, cova, sepultura. Então você vê que não existe inferno. Quem criou esse inferno aqui foi a igreja de Roma, que o sistema religioso abraça e defende com todas as suas forças. Lucas, um pouco mais na frente, Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículo 13 ao 19.
Versículo 13. Então reuniu Pilatos os principais sacerdotes, né? Pilatos chamou os sacerdotes, reuniu as autoridades e o povo, a voz do povo, como se diz hoje, né? Disse-lhe, apresentaste-me, Pilato falando com os sacerdotes, no meio do povo, e o povo ouvindo o que Pilato estava falando. Disse-lhe, apresentaste-me este homem como agitador, que já estava preso lá como agitador, Barrabás, como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes que o acusais. Eu não achei nada desse crime nele. Pilatos, né? 15. Nem tampouco Herodes também. E tu, Herodes, o que te achaste desse homem? Não, esse homem é inocente. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar, e pus claro que nada contra ele se verificou, digno de morte. 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Eu vou castigá-lo, mas vou soltar. Soltá-lo-ei. 17. E era-lhe forçoso, né? Era forçoso, a turma estava forçando Pilatos. E era forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Versículo 18. Toda a multidão, aquela multidão de gente, toda a multidão, porém gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Pilato, pela ocasião da festa, Pilato só podia soltar um. Se ele pudesse soltar dois, tinha soltado Barrabás e soltado Jesus, mas só podia soltar um. Então ele atendeu a voz de quem? Do povão. Solta Barrabás. E Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio, né? Morreu nesse tumulto, morreu um e ele foi acusado pela morte. Barrabás não era ladrão. Então, meus amados, nós não podemos fugir do contexto de que nós estamos lendo e nem desconsiderar os costumes daquele povo, que a Bíblia, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, fala de quê? Fala do povo judeu e do povo romano. A guerra entre eles dois. Então, é isso que nós temos que entender. Você nunca pode acreditar em tudo que está escrito aqui, se antes você não fazer uma análise sintática do que você está lendo. Só para você ter uma base, uma clareza do que é isso aqui, chamada Bíblia Sagrada pelos religiosos. A Bíblia Sagrada, a original, ela tem aproximadamente uns 600 livros. Presta atenção, 600 livros. Quantos livros tem essa aqui? 67. Você tem uma noção. E por que tiraram esses livros, esse resto montante de livro? Porque o restante do livro que tiraram não estava agradando a igreja de Roma. Por isso que ela tirou. Você está me entendendo, meus amados?
Não estava agradando. Então isso quer nos dizer o quê? Que os livros que foi tirado daqui é mais importante do que estes daqui. Amém? Esses daqui abraçados e sustentados pela igreja evangélica. Um deles mesmo, na Bíblia original, o livro de Enoque, que é um livro de extrema ensinamento, não está aqui. E na Bíblia original, se não me engano, ele está, não é no primeiro, é no segundo livro. Se encontra o livro de Enoque, que foi a igreja romana tirou. Porque eles tiraram todos aqueles livros que traziam muita clareza para as pessoas. Então eles tiraram. Aí fizeram a misturada do resto que sobrou e está isso aqui, que é chamada de Bíblia Sagrada. Tá bem? Jeremias, vamos ver o que Jeremias capítulo 32, que Deus falou através do profeta Jeremias. Capítulo 32, versículo 33 a 35. Deus falando pela boca de Jeremias. 33, né? Vamos ler 33 ao 35. Cadê? 33. Viraram-me as costas. Se eu começo 32. Começar 32. 32. Porque por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel. Você vê que a Bíblia ela não fala de Brasil, não fala da China, nem de Portugal, fala de quem? De Israel. Então isso aqui não é para nós, é para Israel. Não é? Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel. Jacó, isso aqui, esse filho de Israel não está falando do Estado, está falando de Jacó, os filhos de Jacó, né, que cresceram, se multiplicaram e no erro. Fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá para me provocarem a ira, eles, os seus reis e os seus príncipes, filhos do rei, e os seus príncipes e os seus sacerdotes, e os seus profetas, olha quem vivia no erro, os filhos de Israel, a tribo de Judá, os filhos de Judá, os reis daquele povo, os profetas. Você vê que estava todo mundo errado. Os profetas, como também os homens de Judá e os moradores da cidade linda do Rio de Janeiro. Não, os moradores de Jerusalém. Tudo é lá. Moradores de Jerusalém. 33. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando virar as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinavam, eles não deram ouvido para receberem a advertência. A verdade é que ninguém gosta de receber advertência. O povo sabe, as pessoas sabem que está errado, mas não gosta de receber advertência. Essa que é a verdade.
34. Antes puseram as suas abominações na casa chamada pelo meu nome, para profanarem. Era isso que está acontecendo em todo Israel. Para profanarem. 35. Edificaram os altos de Baal, né? Os altares de Baal, que estão no vale dos filhos de Imom. Era lá nesse vale, meus amados, nesse vale dos filhos de Imom, né? Nesse vale, que lá tinha um lago, onde se colocava lá restos de guerra, assassinos, ladrões, animais mortos, tudo era colocado lá. Jesus, por exemplo, se José de Arimateia não tivesse pedido o corpo, se entrevido, né, pedido o corpo de Jesus de Nazaré para enterrar, ele ia parar onde? Nesse vale. Nesse vale onde o fogo nunca apagava. Hoje o vale não existe mais, é lógico, né? Mas nesse tempo ele existia. Então, meus amados, se você lê e não procura conhecer o contexto daquilo que você está lendo, você vai ficar perdido e vai soltando mentiras pelo mundo afora, fazendo todo mundo errar, né? Então, esse era onde o fogo e o bicho, porque o fogo nunca queima tudo, sempre fica uma borrachinha, né? E naquela borrachinha, onde sempre tinha bicho ali. Por isso que a profecia diz, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Mas a religião transforma tudo para o inferno e transforma o bicho, transformou o lago de fogo no inferno e o bicho transformaram no Satanás, né? Edificaram os altos de Baal, que estão no vale dos filhos de Imom, para queimarem, presta atenção, para queimarem os seus filhos, nós estamos lendo isso aqui, meus amados, é para você ter uma ideia de onde que saiu essa história de inferno de fogo que queima, né? Falou que range os dentes. Espírito não tem dente. Se fosse para lá, a carne apodrecia e queimava, e o espírito não tem dente. Você vê que está se tratando de outra coisa. Queimarem os seus filhos e suas filhas. A quem? A Maloque. O que? Nunca lhe ordenei. Deus nunca ordenou ninguém queimar ninguém. Mas há religiões, diz que Deus mandou, né? Ninguém. Mas quem era o Deus? Quem é o Deus que nessas religiões que diz que queima a gente? Quem é? O Deus Moloque. Então, se eu creio que Deus pode mandar, que esse Deus pode mandar para queimar, quem é esse Deus? O Moloque. Moloque é o Deus. Estou crendo em Moloque. E não o Deus dos céus e da terra. Porque o Deus dos céus e da terra, ele falou que nunca falou em queimar ninguém. Nunca ordenei. Nem lhe passou pela mente, nem sequer passou pela mente de Deus. E como Satanás leva para o inferno para queimar? Você percebe, meus amados, o tamanho do engano que existe dentro dessas religiões? Pela mente, fizesse tal abominação, para fazerem pecar, para fazer pecar, ajudar. Eu vou ler o 36 aqui, só 36. Agora, pois, assim diz o Senhor,
o Deus de Israel, não é Moloque mais, o Deus de Israel, acerca desta cidade, Jerusalém, da qual vos dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Você vê que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Não tem nada a ver. A igreja de Cristo, ela nunca passará por juízo. João, no livro de João, no capítulo 30, no capítulo 13, capítulo 13, o versículo 1 só. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o que é que a igreja diz? Não, você vive no mundo, não, Deus não quer nada com esse povo que vive no mundo, se ele está dizendo que amou aqueles que estavam no mundo. Amou quem estava no mundo. Né? Ora, passar por esse mundo, para que o Pai, tendo amado os seus que estavam onde? No mundo, não estava no céu, estava no mundo, amou-os até o fim. Amou até o fim. Não abandonou. Deus nunca abandona ninguém. Amém, meus amados? Mas dentro das religiões, se você não dá o dízimo, que Deus te abandonou, se você saiu daquela certa igreja, chamada igreja, né? Você está desviado de Deus, como se uma pessoa, um ser humano, tivesse a capacidade de se desviar de Deus. Um Deus que disse que se subir o céu, ele manda descer. Se descer para o fundo do mar, ele manda os peixes pegar. Quem pode se desviar desse Deus, meus amados? Só na mente de um religioso. Olha lá em Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz assim ainda também: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Boa dádiva. Você vê que se não fosse assim, então, porque queimar alguém é coisa boa. Então você vê que não é coisas de Deus. Vem lá do alto, descendo do Pai. Você vê que do Pai só coisas boas. Do Pai das luzes, em quem não pode existir. Tiago, pregador da lei. Não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus não muda. Se ele disse que nunca passou pela cabeça dele de queimar alguém no inferno, você vê que o próprio Tiago reconhecendo isso aqui, né? Era só 17, né? Já leu, né? Só. João, volta um pouco no livro de João. Estamos terminando. João, no capítulo 13, versículo 27 e 20, versículo 1. João 13, 1. Não, 13, 1 nós já lemos. Né? João 10, 27 e 28. João 10, 27 e 28. 27. As minhas ovelhas. Então, hoje não existe isso aqui.
Por isso nós temos que considerar o tempo, quem escreveu, para quem está escrevendo, né? Hoje não existe, Deus não existe ovelha. Nós fomos promovidos. Hoje nós somos filhos de Deus. Tá bem? As minhas ovelhas, que é a palavra de Jesus de Nazaré, que ainda se tratava como ovelha, né? Que nesse caso aqui não eram os gentios, era o povo de quem? De Israel. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. 28, eu lhe dou a vida eterna, eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão. Você vê que o Evangelho, as coisas de Deus, é fácil de discernir aqui no meio do que fez a igreja de Roma. Né? Basta você ter uma mente de Cristo e os olhos de Cristo. Perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Então, se a palavra está dizendo que ninguém arrebata os filhos da mão dele, como que Satanás, nessas igrejas aí, Satanás está levando para o inferno, toda hora está levando os filhos de Deus para ir para o inferno, meus amados? Eu vou ler aqui uma passagem de Salmo, mas vou ler rápido. Salmos 89, vê se você me acompanha aí. Salmos 89 é só para você ir pegando que Deus não muda. Não importa o que a pessoa fez durante a sua vida nessa terra, mas o que Deus determinou, Ele não muda. As religiões têm mudado. Os pastores têm dito, mas aqui tem um estatuto, estatuto da igreja. É o estatuto que eles fizeram, mas o estatuto de Deus não muda. Salmo 89, nós vamos ler do 20 até o 35, por isso que eu vou ler um pouco rápido. Encontrei Davi, meu servo. A gente lendo assim, como você lê isso aqui e entra dentro da igreja, parece que não é o mesmo Davi, nem o mesmo Deus. Porque o Deus das igrejas evangélicas, por acaso você comete um adultério, pronto, já foi para o inferno. Mas e Davi aqui? Vamos ler? Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ao ungir. Da onde vem a unção que eles ungem por aí. Mas Davi foi ungido como rei. Não foi como pastor, foi como rei. O meu santo óleo ungir, e a minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá, e o inimigo jamais o suportará. Esse inimigo aqui dentro das igrejas é Satanás, mas o inimigo aqui eram os outros reis. Nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que odeia. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar. Não importa o que ele fazer, hão de acompanhar. Em meu nome cessará o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai, meu Deus e a minha rocha, da minha salvação. Faloei por isso, Faloei por isso, o meu primogênito e o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono, como os dias do céu. 30, vamos ler até o 35.
Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, então e não guardarem os meus mandamentos, então punirei. Deus pune, mas abandonar jamais. Punirei com vara as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades, mas jamais, presta atenção, jamais retirarei dele a minha bondade. Jamais. Deus não abandona os seus. Só nas religiões acontece isso. Nem desmentirei, né? Nem desmentirei a minha fidelidade. 34. Não violarei a minha aliança. A minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. 35. 35. Uma vez jurei por mim, por minha santidade, e serei eu falsa, Davi? Será que Deus não sabia que Davi ia chegar um dia que ele ia adulterar? Ele ia mandar matar Urias, né? Para ficar com a sua esposa? Será que Deus não sabia disso? Mas Deus fez aliança com ele e está feito. Amém, meus amados? Temos umas duas passagens, Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, aí eles falou com nós, nem as dos porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem os pastores, eu vou interpretar, nem os pastores que costumam dizer que a pessoa vai para o inferno, vai ser queimado no inferno, nem outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículos 5 e 6. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, né? Todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernente a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E isso ainda na velha aliança, que o nosso sumo sacerdote é Cristo. Pelos pecados. E capaz de condoer-se, né, dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Esse era o sacerdote da velha aliança, por isso que foi necessário eliminá-los. Tudo que foi da velha aliança, houve uma necessidade de eliminá-los.
para que pudesse vir algo com firmeza, com clareza, com durabilidade, né? sem pecado nenhum. Como ele de si mesmo. 4. Que 4? Aqui outra coisa, esquece o 4. A si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Senão quando chamado por Deus. Quando chamado por Deus. Como aconteceu com Arão. 5. Claro, outro lado dessa. Estou confundindo aqui esses números aqui como versículo. Que na verdade é mesmo, né? É que eu comecei lendo do começo lá. Capítulo 5, capítulo 13. Não, eu estou lendo outras coisas aqui, meus amados. Hebreus 13. Por isso não está não. Hebreus 13, perdão. É a vontade de terminar aqui. Hebreus 13, 5 e 6, agora sim. É que não estava dando certo o que eu queria ler, né? O que eu tinha estudado. 13, 5 e 6, agora sim. Seja a vossa vida sem avareza, foi isso que eu estudei. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. De maneira alguma. Você vê que é um evangelho totalmente diferente do que é pregado dentro das igrejas. O evangelho pregado dentro das igrejas é que se uma mulher usa um batom, ela vai para o inferno. Se corta o cabelo, vai para o inferno. Se usa uma calça comprida, vai para o inferno. Né? Se o homem usa a bermuda, vai para o inferno. Se usa camiseta regata, vai para o inferno. Se bebe com uma taça de vinho, vai para o inferno. Você vê que é um evangelho totalmente diferente do que se prega dentro das igrejas. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 6. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Amém, meus amados? Então, você que diz que é cristão, você não pode andar temeroso com as falácias que aparecem aí por dentro da política, do sistema político, nem por dentro do sistema religioso. Você, como um cristão fiel e verdadeiro, um cristão autêntico, você tem que seguir o que você lê no Evangelho, e que esse Evangelho, na sua mente, diz: é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, está escrito na mente. Se você leu na Bíblia e deu certo o que está na sua mente, é porque o Evangelho é autêntico. Se não deu certo o que está na mente, porque foi coisa de homem que arrumou aí, e você não deve dar ouvido para essas coisas que o homem faz. Amém? Fique em paz, tenha uma boa semana, né, na presença de Deus, que toda a sua vida seja uma vida de vitória, seja uma vida de prosperidade, que a sua família vá bem, que a sua área da saúde seja boa, e assim o cristão vai vivendo aqui nessa terra até o dia da sua chamada. Fique em paz e até quarta-feira nós estaremos aqui de volta, se assim Deus permitir. Amém?